assunto polêmico. O Museu de História Natural de Nova York anuncia a retirada de estátua de Theodore Roosevelt. O monumento mostrava o ex-presidente sobre o cavalo, com um negro e um indígena ao lado, que simboliza para muitos o colonialismo e a discriminação racial. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o cientista político, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa. Professor João Feres, bom dia. Obrigada pela participação, por nos atender. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Professor, o assunto realmente tem dado o que falar, é bastante polêmico. Já começo pedindo uma análise do senhor e também uma opinião, né? Monumentos, obras literárias, a gente acompanhou também aí críticas a obras como a Caçada de Pedrinho, do escritor Monteiro Lobato, com relação à tia Anastácia. Então, monumentos e obras literárias devem permanecer intactos, serem compreendidos como criações artísticas pertinentes à sua época ou realmente demolidos, alterados, corrigidos para os tempos atuais, se adequando ao movimento que luta cada vez mais contra o racismo? Eu, na verdade, até escrevi um artigo acadêmico sobre a Caçada de Pedrinho, aquele debate todo sobre Caçadas de Pedrinho, porque eu acho que a coisa tem que ser colocada na perspectiva do para que serve o monumento, para que serve a história, na verdade. Se você tem um contexto de educação, você tem que ver se aquilo que vai ser ensinado para as crianças é alguma coisa que pode ser compreendida por elas, porque a questão é a seguinte, né? Os tempos mudam e as coisas que eram aceitáveis antigamente não são mais aceitáveis hoje em dia, e não é só em relação à escravidão, né? Em relação ao passado mais distante também, né? Assim, práticas que se faz, por exemplo, os gregos antigos jogavam as crianças que nasciam defeituosas num penhasco. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Então isso muda também. A escravidão era aceita até o século XIX em alguns países. Hoje em dia não é aceita em lugar nenhum no mundo. Então a questão de você naturalizar a escravidão ou tratar pessoas que foram praticamente genocidas, como Borba Gato, como se fossem heróis, é um problema político hoje em dia. É um problema, inclusive, e é uma questão política que se reflete na leitura histórica. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, você só pode justificar a continuidade disso se a essas obras, se a essas estátuas, há dado um contexto que seja pedagógico, que tenha a ver com o consenso do mundo contemporâneo, né? O que eu quero dizer é que existe um consenso mínimo de que essas práticas, o genocídio, a tortura, né, ou mesmo o colonialismo, são coisas não mais aceitáveis moralmente, né? Então, acho que é sim justificável que a gente mude a maneira como essas coisas hoje aparecem no mundo, né? Se elas não aparecem num contexto crítico. Sim, claro. Deixa eu só dar uma retomada aqui. A gente lembra que George Floyd, um homem negro nos Estados Unidos, em Minneapolis, foi morto brutalmente por um policial branco. Isso foi agora dia 25 de maio e criou uma grande comoção no mundo inteiro, né? Muitas manifestações foram feitas. Agora, então, a estátua de Theodore Roosevelt vai ser derrubada, foi derrubada em frente ao museu, e o bisneto, inclusive, de Theodore Roosevelt, que é administrador do museu, concordou. Manifestantes, nesses períodos, atacaram estátuas de várias figuras históricas, como também a do navegador italiano Cristóvão Colombo, apresentado por séculos como descobridor da América, mas agora também considerado por muitos como um dos responsáveis pelo genocídio indígena. Professor, uma obra de arte ou literária antiga tem o poder, o senhor falava agora um pouco sobre isso, sobre crianças, de confundir ideias, a formação de opinião de uma pessoa no dia de hoje, induzindo, por exemplo, alguém a ver e interpretar determinadas expressões possivelmente racistas como algo comum? Eu acho o seguinte, veja bem, a questão não é que a obra em si vai fazer mal, mas ela pode ser usada para esse fim, né? Eu acho o seguinte, uma obra de arte, ela é uma coisa que contém significado, né? Um objeto que contém significado. E como tal, ele pode ser politizado. Por exemplo, existia a obra nazista, a obra fascista, arte nazista. Esse tipo de arte era usado como propaganda dos governos fascistas e nazistas. Era arte, mas tinha uma conotação política fortíssima. Alguns tipos de arte não são tão politizados.
que não dizem arte abstrata, geralmente não é muito politizada. Então, o fato de uma coisa ser politizada ou não depende muito mais do contexto. Quase tudo no mundo pode ser politizado, a estética pode ser politizada, o sexo. Então, isso depende muito do contexto das sociedades e daquilo que está sendo debatido nas sociedades. Então, por exemplo, se você tem uma arte que está tocando o aspecto do colonialismo, da escravidão, e você tem naquela sociedade, no presente daquela sociedade, uma arte que veio do passado que faz referência a isso, e a questão da desigualdade racial, por exemplo, da opressão das pessoas baseadas na raça, ainda é forte, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos, é claro que esse tipo de arte tem um significado político fortíssimo e muitas vezes pejorativo, e que as pessoas queiram, na verdade, fazer algo a respeito disso, né? Porque elas trazem um significado que ainda fala para o presente, você está entendendo o que eu quero dizer? Então não é uma coisa que está em si na arte, mas é uma coisa que tem a ver com as pessoas que vivem a arte no presente. Além do mais, gostaria de falar uma coisa para você. Muitas dessas estátuas, ou monumentos, elas não são exatamente arte, são coisas assim, não arte, alta arte, uma arte assim altamente conceituada. São coisas feitas para fazer homenagens públicas, né? Para você ter uma ideia, eu morei muito tempo nos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos é muito comum você ter em praças públicas estátuas em homenagem aos generais sulistas confederados da Guerra da Secessão, que eram todos defensores da escravidão, racistas. É um conflito imenso. As populações negras tomam isso como uma ofensa brutal contra elas, e várias delas foram retiradas, tapadas. Então, esse é um debate que nos Estados Unidos ocorre há muito tempo, e tem um processo assim longo de reforma dessas coisas, derrubada de algumas. Mas é a política, as coisas mudam, né? Sim, legal levar em consideração que nem tudo realmente também pode ser considerado arte, né, obra-prima, e às vezes é só uma construção mesmo, homenageando alguém, uma pessoa, um feito. Deixa eu te citar um exemplo. Claro, por favor. Só posso te dar um exemplo extremo? Você imagina, por exemplo, numa comunidade que tem muitos judeus, uma estátua do Adolf Hitler. Claro. Né? Terrível. Isso seria uma coisa extremamente ofensiva para as pessoas. Não é muito diferente. Então, vale a pena também levar... O Theodore Roosevelt era extremamente racista. Eu estudei bastante o Theodore Roosevelt. Ele falava coisas que hoje em dia, se você ter uma ideia, uma vez ele visitou o Canal do Panamá quando estava sendo construído pelos Estados Unidos, e ele soltou a seguinte frase: não, eu vi lá uma obra maravilhosa, com as máquinas fazendo todo o trabalho, e os homens de cor fazendo aquele trabalho que não vale a pena que as máquinas façam. Pois é, um horror. Um horror, e cada vez isso cabe na ideia, no dia de hoje, nos sentimentos, na vontade geral, né? E é muito bacana mesmo levar em consideração também, se fazer essa pergunta, né? Até que ponto essa obra, essa construção, essa escrita, esse desenho, seja o que for, magoa, fere alguém, faz mal a alguém, a sua história, a sua existência, né? Um ser humano. Então, por exemplo, a gente falava agora há pouco sobre Monteiro Lobato e sobre uma obra que é considerada um clássico da literatura brasileira, Caçadas de Pedrinho. O senhor falou que chegou a escrever sobre esse assunto. Tem um trecho que, por exemplo, eu separei aqui pra gente, que ele fala justamente sobre a Anastácia, se referindo a ela como uma negra extremamente cansada, comparando ela também a urubus e a macacos, ou seja, é pesado, né? Então aqui eu abro aspas: tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão, ou seja, né, realmente fica bastante estranho. Agora, a discussão que eu também gostaria de levantar com o senhor é o que poderia ser feito. Então, mudar essa obra, apagar ou discutir. A discussão é um bom princípio? Em relação a Caçadas de Pedrinho, o artigo que eu fiz para a revista Dados é exatamente sobre essa contenda, como eu disse para vocês. Eu só falo rapidamente aqui, assim, eu tenho uma relação emocional muito forte com isso, porque Caçadas de Pedrinho foi o primeiro livro que eu li na vida. Olha. Como criança, e minha mãe tinha a coleção completa do Monteiro Lobato, adorava Monteiro Lobato, e eu li vários outros livros do Monteiro Lobato, adoro, gosto muito da obra de Monteiro Lobato. Agora, quando eu fui estudar Monteiro Lobato de fato, vi que constatei o Monteiro Lobato era um sujeito extremamente racista, ele era extremamente militante do racismo. Eugenista numa época que a eugenia, ou seja, essa ideologia que acha que as pessoas têm que se reproduzir para gerar sempre pessoas melhores, raças mais puras, né, já era uma ideologia que estava em decadência.
né? E ele, depois relendo as obras dele, você vê que dentro de toda aquela coisa maravilhosa, porque ele tem uma obra para adultos, essa sim é bem claramente racista, tem até um livro chamado Presidente Negro, sobre um suposto presidente dos Estados Unidos, é uma ficção, né? Que é um negócio absurdo de racista. Tem passagens dele que não são dos livros, sobre o Rio de Janeiro, se referindo à população carioca, que é uma coisa assim que o Hitler podia ter dito aquilo. Nossa. Então, assim, e qual que é a questão que eu coloco em relação à Caçada de Pedrinho? É claro que o debate é importante. O debate é importante para a gente saber que houve isso no passado, entendeu? A que isso serviu no passado, para a gente saber também que essas teorias, de fato, estão cientificamente erradas. Elas também não são boa ciência, né? Mas qual o problema em relação à Caçada de Pedrinho especificamente, ou as outras obras de Monteiro Lobato que contêm passagens racistas e são usadas na escola para criança? É porque a decisão que tinha sido feita pela comissão do MEC era que tinha que puxar uma nota no livro e explicar o contexto, né? Olha, na década de 20, 30, quando foi escrito esse livro, era permitido esse tipo de colocação racista, tal, isso hoje não é mais importante, tal. O que parece ser uma coisa razoável, legal. O problema é o seguinte, se você estuda, eu mostro isso no artigo, a compreensão que as crianças têm do tempo histórico, ela só fica, na verdade, amadurecida a partir da adolescência. Então, as crianças, até os 10 anos de idade, você falar para elas assim, olha, na década de 30 era diferente do que é agora. Para elas isso não faz o menor sentido. Elas não sabem o que é a década de 30. Esse sentido que a gente naturalizou, que a história muda, as pessoas, eles não têm essa compreensão, eles são incapazes de compreender isso. Sim. Então, você pegar uma criança de 7, 8 anos de idade, elas confundem hoje com amanhã, o mês passado, já é um problema para elas não conseguem entender isso direito. Isso faz parte da maturação neurológica dos seres humanos. Então não dá para você ensinar uma coisa que tem um nível crítico, que vai requerer uma capacidade cognitiva que elas não têm ainda. Uhum. Então, a solução, se você quer usar aquele texto para crianças que ainda não têm a capacidade de entender o contexto histórico diferente, você tem que sim editar o texto e tirar essas partes. E isso, para mim, não é problema algum, porque, assim, outra coisa que eu li muito quando criança era uma coleção da Abril de clássicos, tinha 50 clássicos, e eles eram, como se diz em inglês, abridged, ou seja, resumidos de alguma maneira. Não tem problema isso, eu acho que assim, a criança está entrando em contato com a arte, com a prática de ler e tudo mais tarde ela pode ler o texto completo também, isso não é uma grande coisa. Fazem isso com os autores mais célebres do mundo, por que não podem fazer com o Monteiro Lobato? Uma forma de estudo, né? Eu também, eu sou de 78, eu me lembro de ler, quando criança, adolescente, muitas obras de Monteiro Lobato, eu já achava bastante estranho naquela ocasião esse tipo de linguajar de referência e me explicavam que era por causa da época, que não era a intenção ser ofensivo, que era um jeito de falar, assim como a linguagem do livro me parecia muito diferente, eu entendia que então, eu entendia bem entre aspas, porque sempre eu achei aquilo muito ofensivo realmente. Mas enfim, eu aproveito para perguntar para o senhor, e aqui é uma pergunta para levantar a discussão, né? Não minha opinião, até que ponto tem muita gente que questiona isso, o contexto das imagens ou das escritas são justificadas pela época. Então, como eu disse para você, na verdade, o Monteiro Lobato, na época dele, já era um cara extremamente racista, assim. Era uma época que permitia-se muito mais, mas ele dentro, vamos dizer, do escopo ideológico do Brasil daquela época, vários intelectuais já estavam criticando bastante a eugenia, por exemplo, o Freire já tinha escrito Casa Grande Senzala, feito essa outra releitura das relações raciais brasileiras, que também é muito criticável, mas assim, tudo é criticável, a questão e já era uma coisa bem menos racista que o Lobato. O Lobato realmente era um tipo extremo já em sua época, e muito militante também. Sim, e abusava Ele achava mesmo, que o Brasil né, tinha que ter uma Ku Klux Klan, ele defendia a existência no Brasil de algo como a Ku Klux Klan, para você ter uma ideia, ou seja, um grupo genocida. Que coisa. É impressionante mesmo e realmente não cabe mais de forma alguma nos dias de hoje, isso muito nos entristece e vai contra o movimento que todos nós estamos tentando levar, né, contra o racismo.
E esse movimento, inclusive, para encerrar, professor, nos Estados Unidos, tendo a aprovação do tendo a aprovação do governador de Nova York e também do próprio bisneto de Roosevelt como administrador desse museu, já é um movimento bastante significativo para todo o mundo, eu acredito. Vamos ver com relação às obras do Brasil também. E essa discussão que a gente teve aqui de forma muito breve, infelizmente, já é bastante válida, que ela aconteça mais, né, para realmente também essa luta contra o racismo não ficar apenas em argumentos, em palavras e de alguma forma mais enfática essa história começar a ser mudada daqui para frente. Professor, eu quero te agradecer. Claro que o senhor pode encerrar. Eu conversei com o cientista político, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador também do GEMA, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa. Quantas qualidades, hein, professor? Obrigada pelo bate-papo por aqui, João Pérez. Eu queria agradecer a participação e dizer assim, eu não sou um pessimista. Eu acho, por exemplo, a gente viu agora o ministro que saiu, Weintraub, querendo reverter a coisa das cotas na pós-graduação, e isso já foi, de fato, cancelado. Então, eu acho que as coisas mudam nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui, a nossa vida é curta, né? A gente sempre quer que mude mais rápido, às vezes, de fato. Até porque já demorou tanto, não? Exato. Obrigada, viu, professor? Fica o convite para voltar outras vezes para a gente papear esse assunto. Dá para a gente ir bem longe, né? Um programa todo só sobre o assunto e seria bem válido. De qualquer forma, obrigada mais uma vez pelo seu tempo com a Jovem Pan e boa terça-feira.